Nós vimos até agora que vivemos num mundo novo. Esse mundo diferente, esse mundo da tecnologia, trouxe mais acesso à informação, trouxe mais possibilidade de se relacionar com as pessoas, de conhecer o mundo, não tem mais fronteira física, não tem mais fronteira de tempo, mas isso aumentou a responsabilidade. Por isso que nós tratamos de quais são as redes sociais, como que elas entraram na vida das pessoas, na vida das empresas, e vimos cenários de risco. Depois de ver todo o risco, toda a responsabilidade da gente estar manifestando por escrito o que a gente pensa o tempo todo, como as testemunhas máquinas, fica a questão: Patrícia, me diz quais são as melhores práticas para eu poder estar trazendo para o meu dia a dia, levando para casa, ensinando para o meu filho. Então vamos passar as melhores práticas para conduzir essa nossa vida digital, que não existe mais mundo real, mundo virtual. Fazer essa divisão é uma bobagem. Nós somos um só e temos que estar atento com a nossa reputação. A mesma coisa as empresas. É um só. Não é mais da porta para dentro e da porta para fora. A gente está vivendo uma intensidade de intimidade digital. A primeira melhor prática é qual? Os fins não justificam os e-mails, os posts, os tweets. Pode ser uma boa causa, realmente, sua chefe está mal vestida ou não, está insatisfeito, mas você não pode fazer abuso de direito. Até na hora de reclamar, o consumidor tem que manifestar que ele foi desatendido, que ele não gostou daquela empresa, mas ele não pode ofender o dono da empresa, ele não pode falar da sexualidade da pessoa, falar de característica física de forma vexatória, debochando. Isso afeta e isso gera consequência, previsto pelo nosso Código Civil, no artigo 187, como nós já tínhamos comentado. Uma outra melhor prática que a gente precisa lembrar é que no meio eletrônico tudo deixa rastro. Essa ideia de que ninguém vai saber que fui eu que fiz, não é bem assim. Em geral, a maior parte das empresas monitora e ela é capaz de identificar a autoria. Talvez a pessoa pediu para o outro emprestar a máquina, para o outro emprestar a senha. Por isso você tem que ter um cuidado, senão você vira um laranja digital. Você empresta o seu celular para a pessoa twittar e numa investigação foi quem que disse aquilo, o seu celular vai dizer: eu sou dela, foi ela. Porque existe um princípio no direito que a coisa perece para o dono. É que nem emprestar seu carro para alguém dirigir. O primeiro a ser responsabilizado é o dono do veículo. Ele que vai ter que provar que foi outra pessoa que usou o veículo, senão é ele que responde. Outra melhor prática é quem cala consente digitalmente. Hoje nós estamos seguindo pessoas nas redes sociais, trocando informações. Eu tenho que ter aquela atenção: diga-me com quem navegas que eu te direi quem és. Dependendo quem você está seguindo e trocando informação, isso pode afetar a reputação. Mesmo num e-mail, você está copiado do e-mail. Ai, vi, mas não li. Para o judiciário, para a justiça brasileira, isso não vai impedir você ser responsabilizado. Ah, eu vi, mas não li. Que nem aquele termo de uso, que você dá ok sem ler. Dá para dizer depois: excelência, eu não li, mas prometo que não vou fazer mais. Não, isso não vai evitar responsabilidade. Então, a gente pode dizer que muitos dos casos, 98% dos casos, não tem má fé, não. É de sem noção. Então, não vamos ser um sem noção. É importante saber a regra do jogo, saber a melhor prática, aplicá-la para estar o quê? Vivendo numa sociedade super legal, que é mais democrática, que permite que as pessoas possam estar em mobilidade. A gente não precisa mais estar preso no local de trabalho, você consegue trabalhar de qualquer lugar, mas você não pode vazar a informação. Então, são as trocas que a gente está tendo, as mais liberdades, mas mais liberdade gera mais responsabilidade. Com algumas dicas rápidas, a gente tem que ter muito cuidado para não parecer negligência. A pessoa que deixa o computador ligado e aberto, sempre, que deixa um celular sem senha de proteção, ou que usa a rede social sem ser do jeito certo, ela pode ser considerada negligente. Ou se ela souber que tem alguém fazendo isso e ela não fizer nada, um chefe sabe que um colega de trabalho está falando mal do outro, vazando coisa na internet e ele não diz nada, ainda mostra que ele tinha como saber disso, vai ser conivência. Até professor na escola está respondendo. Imagina que o professor está participando do Orkut dos alunos, os alunos começam a planejar que vão bater em outro aluno
e ele não fala nada? Aquele silêncio acaba gerando uma responsabilidade por conivência. Lembrem, a máquina só vai dizer o que está escrito literal. Se você não falar algo, não digitar, não deixar ali claro qual é o propósito, qual é o contexto, lembra que nós falamos disso, vai ser interpretado literalmente o que está acontecendo. Então, a gente pode dizer que numa educação em rede social, todas as empresas deveriam ter um manual de conduta. Qual é a minha recomendação sobre a presença dos meus profissionais em rede social? Claro, não vou interferir na vida pessoal deles, mas existe hoje uma zona cinzenta. Você acaba estando misturando vida pessoal e profissional. Primeira coisa, não associar a marca da instituição à opinião pessoal e particular. Separa. Se é para ser particular, não põe a marca da empresa. Não publicar informações de rotina de trabalho. Você não pode dizer, estou entrando agora numa reunião do projeto super secreto, vamos lançar um novo produto X daqui a um mês. Você vazou, você infringiu o sigilo profissional. E a outra dica é ter cuidado com o nosso próprio conteúdo, porque a gente, às vezes, no Brasil é subjetivo, né? Essa coisa de mandar beijinho. Teve um caso que nós vimos que a pessoa disse que ia jogar uma bomba na empresa. Ela foi dispensada e falou que ia jogar uma bomba. Aos olhos da máquina, aos olhos de um gestor, da polícia, como é que eu vou saber que você estava falando bomba no contexto figurado? Você é obrigado a investigar e a pessoa vai responder por isso. E, por último, fazer esse uso ético dentro das leis. Se você não conhece as leis, busque conhecer. Todas as leis estão na internet. Assim como você tem que saber a regra da empresa. Você acabou de ser contratado, qual que é a regra? É melhor perguntar antes e saber o que vai acontecer do que esperar só na consequência, no resultado final. O livre-arbítrio, a tomada de decisão sobre risco, é você saber o que está escolhendo. Qual que é o risco e o não risco. E aí você decide atravessar na faixa ou não, usar cinto de segurança ou não, e a própria rede social, contar alguma coisa que você não sabe se poderia ser colocado pública na internet. Ficam as dicas. Evitar a exposição excessiva de vida íntima, fazer uso apenas de fotos de pessoas que te autorizam, emitir declarações em nome próprio, então assume o que você está dizendo, não coloca na boca da empresa ou dos outros, cadastrar-se nas redes sociais em nome próprio também. Tem hoje empresas que limitam até no LinkedIn a pessoa ficar dizendo cargo, função, ficar se promovendo dessa forma. Evitar a rotina do dia a dia. Tem gente que acorda de manhã e tuita, oi gente, acordei. Aí depois a pessoa tuita, tô tomando suco de laranja. Ela tuita, tô indo pro trabalho, tô passando aqui na rua tal, tô chegando na reunião. Ai, que reunião chata, pronto. A pessoa conseguiu sair de casa, contar o roteiro dela e no final praticar o que a gente chama de corporate bullying, que já começou a falar mal do ambiente de trabalho. Realizar com toda certeza uma gestão de conteúdo, aquela reflexão. Pensa, lê de novo antes de publicar. Lê de novo antes de mandar por e-mail. Qual vai ser a interpretação do conteúdo? E também realizar os backups. Tem gente que até hoje tem o celular com a agenda, e aí se perdeu o celular, perdeu toda a agenda. Tem pessoas que têm todos os seus amigos na rede social e não tem informação deles anotada em nenhum outro lugar e nunca fez backup. Aonde está escrito como fazer backup? No termo de uso. Aquele termo de uso que a gente tem que ler. Facebook explica a respeito disso. Quem tem Gmail, que é e-mail gratuito, explica como fazer o backup, porque a gente pode viver qual o risco? Apagão digital. E aí, onde foram parar seu conteúdo e seus dados? Já pensou virar uma pessoa sem conteúdo? Na era que a gente está vivendo, isso gera um trauma para a pessoa ficar vazia de informação. Comportamentos recomendados. Orientar filhos e familiares sobre postura, para não gerar vazamento de informação na família, Sempre verificar a verdade da informação, a veracidade, para não ficar colocando boato, que a gente responde por falar boatos. Evitar interações que possam comprometer a própria carreira profissional. Tem gente que quer virar gerente, quer virar diretor, vice-presidente, tem empresa. E dependendo do que você disser ali, pode ficar para sempre. Como é que eu limpo a reputação nessa internet? E cumprir com as próprias leis em vigor. Seguindo essas melhores práticas, a gente consegue usar as novas tecnologias, ganhar com isso, se beneficiar com isso. E aí nós vamos falar da nossa conclusão com vocês já já.
meio